Preste atenção a esta filmagem da câmera de segurança. O carimbo de data e hora no canto superior indica 24 de outubro, 11:14 da manhã. O local é uma garagem residencial impecável. Tratou-se em um bairro suburbano abastado. A câmera, montada acima de uma garagem para 2 carros, captura uma cena de desespero absoluto e frenético. 2 paramédicos estão de joelhos no concreto duro. Entre eles, tratou-se. Uma mulher jaz completamente imóvel. Um paramédico, tratou-se, está realizando compressões torácicas rápidas e pesadas, seus ombros colocando todo o peso ponderou seu corpo no esforço. O outro está trabalhando desesperadamente para controlar as vias. Tratou-se aéreas dela com uma bolsa de ressuscitação. Eles estão trabalhando rápido. Eles estão trabalhando duro, mas parado a poucos metros de distância está um homem. Ele os observa, mas não se aproxima. Tratou-se. Ele dá um único passo à frente e para. Ele passa as mãos no cabelo, diz algo aos paramédicos e depois dá um passo atrás. Um dos paramédicos nem sequer olha para cima. Aquele homem parado na garagem é o marido da mulher. O nome dele é Julian. A mulher no chão, tratou-se, cuja vida está se esvaindo rapidamente. É Evelyn. Quando a ambulância frontalmente sair daquela garagem, Evelyn terá partido. Os oficiais que responderam inicialmente, tratou-se, considerarão sua morte como toxicidade aguda por drogas, uma overdose trágica consistente. Tratou-se, com seu histórico de depressão e sua medicação prescrita. Caso encerrado, mas o caso não permanecerá fechado, porque o que esta câmera capturou e o que os paramédicos sentiram põe em seu íntimo não foi um acidente trágico. Tratou-se, foi o ato final de um assassinato meticuloso e a sangue frio. Para entender como Evelyn acabou sem vida em sua própria garagem, temos que, tratou-se, entender o homem que ficou sobre ela e a prisão invisível e aterrorizante que ele construiu ao ponto em seu redor. Tratou-se. Evelyn tinha 34 anos. Ela cresceu em um lar altamente instável, mudando de cidade em cidade, aprendendo muito cedo que a maneira mais segura de sobreviver ao caos era tornar-se pequena. Tratou-se, quieta e completamente imperceptível. Aquela quietude era frequentemente confundida com timidez, mas não era passividade. Era uma vigilância profunda e enraizada. Quando se mudou para a cidade aos 20 anos, tratou-se, ela não desejava nada mais do que estabilidade. Ela trabalhava no departamento de contabilidade de uma empresa de gestão imobiliária. Ela era confiável, incrivelmente precisa e mantinha-se inteiramente reservada. Ela não fazia amigos facilmente, mas a única que fez, ela confiava sua vida. O nome dela era Nora. Nora era extrovertida, perspicaz e profundamente leal. Elas almoçavam juntas todos os dias. Nora percebeu que Evelyn prestava atenção ao mundo de uma forma que a maioria das tratou-se pessoas não prestava. Ela se lembrava dos menores detalhes sobre todos que conhecia. Em 2019, o mundo tranquilo de Evelyn foi totalmente abalado quando ela conheceu Julian em um evento corporativo. Tratou-se. Julian era um engenheiro civil de sucesso de 40 anos, proprietário de sua própria empresa de consultoria. Ele não era um homem barulhento ou chamativo. Em vez disso, ele era metódico, tratou-se, articulado e possuía uma habilidade terrivelmente eficaz de fazer tratou-se, pessoa com quem falava se sentir o centro do universo. Ele perseguiu Evelyn com uma deliberação calma e implacável. Após 4 meses de namoro, Julian sugeriu gentilmente que tratou-se, ela deixasse seu emprego na empresa de gestão imobiliária. Ele disse que ela estava muito estressada, que não precisava trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Ele usava a palavra preocupação constantemente. Tratou-se. Não se preocupe com as contas, deixe que eu cuido disso. Não se preocupe com seu carro, eu o consertarei. Evelyn, que passara a vida inteira se ocupando com a sobrevivência, finalmente baixou a guarda. Ela pediu demissão. Eles se casaram em uma cerimônia pequena e tranquila no ano seguinte. Tratou-se. Nora não foi convidada para o casamento. Julian havia conhecido Nora apenas uma vez, brevemente em um jantar, e disse calmamente a Evelyn depois que achava a amiga dela exausta e muito barulhenta. Evelyn, tratou-se, ansiosa por manter a paz em sua nova vida estável, não discutiu. Tratou-se. Quando Evelyn mudou-se para a casa suburbana grande e imaculada de Julian, ela entendeu, sem que lhe fosse dito explicitamente, que certos espaços pertenciam inteiramente a ele. Tratou-se. Seu escritório no 2º andar era proibido, e o galpão de madeira isolado no fundo do jardim, aquele com o cadeado pesado, era absolutamente proibido. Julian disse a ela que não havia razão para ela entrar lá. Tratou-se. Evelyn entendeu a ameaça implícita sob o pedido calmo.
Tratou-se. No verão de 2021, pouco mais de um ano após o casamento, todo o sistema de apoio de Evelyn havia sido sistematicamente desmantelado. Suas visitas com Nora tornaram-se frequentes e depois pararam totalmente. Tratou-se. Nora enviava mensagens de texto pedindo para tomar um café e Evelyn respondia com desculpas breves e educadas sobre estar cansada ou ter planos com Julian. Nora assumiu que sua amiga simplesmente havia se afastado tratou-se direção a uma vida de casada nova e ocupada. Ela não percebeu que Julian estava orquestrando magistralmente e silenciosamente o isolamento absoluto de Evelyn. Ele fez isso sem gritos, sem violência e sem drama. Era o trabalho de um predador que entendia que tratou-se. Isolamento só é permanente quando a vítima nem percebe que as portas da gaiola estão sendo trancadas. Logo, os únicos contatos de Evelyn com o mundo exterior eram Julian, os caixas do supermercado e seu médico. Tratou-se. Evelyn vinha lutando contra a insônia e uma sensação crescente. Tratou-se de desespero. Julian a acompanhava em todas as consultas médicas, sentado no canto da sala, balançando a cabeça em sinal de simpatia, enquanto o médico lhe prescrevia um antidepressivo diário leve. Tratou-se. Julian assumiu o controle da medicação imediatamente. Ele guardava o frasco, ele entregava a ela a pílula única todas as manhãs, mas na primavera de 2022, tratou-se. A vigilância silenciosa que definira a infância de Evelyn despertou subitamente. Tratou-se. É impossível saber exatamente o que a desencadeou, talvez um recibo perdido, um telefonema estranho ou simplesmente o peso sufocante de sua realidade, mas Evelyn percebeu que estava em perigo extremo. Como Julian monitorava seu laptop e controlava o Wi-Fi de casa, Evelyn fez a única coisa que pôde imaginar. Ela abriu o aplicativo .te mensagens em seu smartphone e iniciou um chat privado consigo mesma. Ela usou como tratou-se um diário secreto, com registro de data e hora para documentar o que estava vendo. Em março, ela digitou que Julian vinha recebendo chamadas tarde da noite e saindo da sala para atendê-las. Tratou-se. Ela notou que ele havia mudado todas as suas senhas. Em abril, ela documentou uma percepção aterrorizante. Tentara ligar para Nora do seu celular e a chamada caiu imediatamente. Tentou novamente, caiu de novo. Tratou-se. Ela então usou o telefone fixo de Julian e a ligação conectou perfeitamente. Tratou-se. Julian de alguma forma bloqueara o número de Nora no bom dispositivo de Evelyn. Acho que ele fez algo no meu telefone. Ela digitou no escuro. Não sei o que fazer. Em maio, as entradas tornaram-se mais desesperadas. Tratou-se. Ela escreveu que Julian passava horas no galpão de madeira trancado no fundo do jardim em horários bizarros. Tarde da noite ou às 4 da manhã, antes do sol nascer. Ela notou que ele havia instalado uma nova fechadura. Tratou-se pesada na porta do galpão. Tratou-se. Em junho, Evelyn reuniu uma coragem aterrorizante. Sob o quasi-texto de uma ida rápida ao supermercado, ela dirigiu para um bairro completamente diferente. Tratou-se. Estacionou em frente a uma cafeteria e usou um telefone público para ligar para Nora. Nora atendeu, emocionada por finalmente ouvir a voz da amiga, mas Evelyn falou em sussurros apressados e aterrorizado. Tratou-se. Ela disse a Nora que não estava bem e que precisava que ela se lembrasse de uma coisa específica. Tratou-se. Há um galpão de madeira no fundo do nosso jardim, disse-lhe Evelyn. Se algo acontecer comigo, você tem que contar à polícia sobre o galpão. Diga a eles que Julian nunca me deixou entrar lá. Quando uma Nora confusa e tratou-se. Pânico perguntou o que ela queria dizer com se algo acontece. Evelyn simplesmente respondeu. Eu ainda não sei. Apenas lembre-se do galpão. Ela desligou. Nora ficou sentada em sua casa por horas. Tratou-se, profundamente perturbada, presumindo que Evelyn estivesse. Tratou-se, passando por uma crise grave de saúde mental. Durante o verão sufocante de 2022, o diário digital privado de Evelyn revelou uma mulher sendo lentamente envenenada. Tratou-se. Ela começou a documentar sintomas inexplicáveis, tonturas graves, acessos de náuseas extremas e um peso terrível nos membros que a deixava incapaz de sair da cama. Tratou-se. Julian disse-lhe que era apenas a sua depressão a piorar e continuou a entregar-lhe a pílula diária. Tratou-se. Mas Evelyn pesquisou seus sintomas usando um navegador privado. Ela digitou em seu chat secreto. Pesquisei o que acontece se você tomar muito da minha receita. Não bate. Tratou-se. Então pesquisei o que acontece se algo mais for adicionado. Ela digitou o nome de um sedativo veterinário restrito e altamente potente. Ela anotou seus efeitos. Isso bate? Digitou ela. Tratou-se. Sua entrada final naquele dia dizia:
Acho que não vou conseguir sair de aqui. Espero que alguém encontre isto. Tratou-se. O que Evelyn não sabia era que, em janeiro daquele ano, Julian havia secretamente feito uma apólice de seguro de vida maciça para ela, avaliada em mais de $13 milhão. Tratou-se. Ela também não sabia que Julian havia comprado um telefone descartável pré-pago em dinheiro em um posto de gasolina a 2 cidades de distância. Tratou-se. Usando aplicativos de mensagens criptografadas naquele dispositivo escondido, Julian entrou em contato com um fornecedor da Dark Web. Tratou-se. Ele comprou uma quantidade letal, um sedativo inodoro e de ação rápida, o composto exato que Evelyn suspeitara. Ele mandou enviar o frasco para uma caixa postal falsa, pegou-o e trancou-o dentro do galpão de Tratou-se. Madeira no fundo do jardim. Em 21 de outubro, 3 dias antes de sua morte, Evelyn fez sua última entrada em seu chat secreto. Ele esteve no galpão todos os dias desta semana. Algo está diferente. Tratou-se. Ele está sendo muito gentil comigo. Fez o jantar 2 vezes quando Julian Tratou-se. Gentil. Significa que ele finalmente decidiu algo. Estou com medo. Isso nos traz a manhã de 24 de outubro e de volta à arrepiante filmagem da câmera de ponto de segurança. Às 11h da manhã. Tratou-se. Julian ligou para o 911. Sua voz estava calma, mas impregnada com um tom de pânico perfeitamente calculado. Ele disse ao despachante que encontrara sua esposa inconsciente na cozinha. Tratou-se, acrescentando rapidamente que ela tinha Tratou-se, longo histórico de depressão profunda e estava sob medicação pesada. Durante a chamada de com 4 minutos, ele fez questão de usar a palavra preocupado 11 vezes. Quando os 2 médicos chegaram às 11, Tratou-se, 14 da manhã, correram para dentro de casa para encontrar Evelyn no chão. Eles a levaram imediatamente para o concreto plano da garagem para ter espaço suficiente para trabalhar. Tratou